Salmo 110, do verso 1 até o 3, a gente lê assim: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. O verso 1 e o verso 2 do Salmo 110, eles são muito tranquilos, mas do verso 3 em diante, a gente tem um uso do hebraico um pouco truncado, um pouco complexo, com algumas dificuldades de tradução, como se fosse uma linguagem por vezes criptografada. E aqui no verso 3 a gente tem dois momentos difíceis de traduzir. O verso 3, a primeira linha desse verso 3, a gente leria alguma coisa mais ou menos assim no sentido literal. Teu povo oferecerá no dia do teu anfitrião. Uma tradução que fica bem confusa. A ideia, basicamente, desse verso, ela carrega o substantivo que significa povo, e o substantivo, o verbo nadav, que traz a ideia de uma reunião, de um conglomerado se reunindo, um conglomerado de pessoas se reunindo. E essas duas palavras, o substantivo e o verbo nadav, eles aparecem juntos numa história muito interessante relatada lá em Juízes capítulo 5, lá no verso 9. Essas duas palavras juntas aparecem lá para falar de Débora reunindo um exército que voluntariamente lutaria contra Sísera. E ali é um poema também. Portanto, na nossa tradução aqui, possível, de Salmo 110, verso 3, a primeira linha, a gente poderia dizer assim: o teu povo se reúne voluntariamente para a batalha, num dia em que tua força está reunida. Então, essa ideia de voluntariedade do povo se reunindo para batalhar, para guerrear pelo rei. Na última linha desse verso 3, a gente tem dizendo que desde o romper da alvorada os teus jovens virão como orvalho, que é uma tradução meio confusa aqui na NVI. Uma tradução literal diria o seguinte: esplendor sagrado desde o ventre da manhã, para você como orvalho da sua juventude. Aqui, uma das expressões é a expressão mishrar, que tem um significado duvidoso no texto massorético, que é de difícil tradução. Uma tradução poética mais interessante, mais bonita, seria a seguinte: nas montanhas sagradas, desde o ventre da aurora, teu é o orvalho da tua juventude. Ou seja, basicamente nesse verso 3, tentando destruncar o hebraico truncado, a gente entenderia que Deus está prometendo ao rei um exército de pessoas voluntárias, felizes, dispostas a batalhar e ao mesmo tempo frescor e juventude para o rei exercer o seu reinado.